Olha só, grandes influenciadores digitais depondo numa CPI no Senado. O que está por trás disso, né? Pois é, uma cena, digamos, um tanto quanto inesperada para muitos. Exato. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo dessa comissão parlamentar de inquérito, a CPI das bets, né, das apostas online, e o papel dos influenciadores nisso tudo. A gente se baseou aqui em notícias recentes de 13 e 14 de maio, da Veja, G1, Na Telinha, Poder 360. Fontes importantes para entender o cenário. Com certeza. E o objetivo aqui é entender por que figuras como, sei lá, Virgínia Fonseca, Rico Melquiades, foram chamados para depor. O que elas disseram, né? E o que essa investigação toda significa. Ela deve ir até meados de junho. É um prazo curto, né? Bastante coisa para investigar. Muita coisa. Vamos, então, mergulhar nesses depoimentos e tentar entender o que está em jogo. Começando pela Virgínia Fonseca. Ela foi ouvida no dia 13 de maio como testemunha. Certo, testemunha. Isso é um ponto importante. Sim, o G1 apontou que a convocação era para entender essa promoção de jogos de azar, sabe? O risco de incentivar o jogo responsável, especialmente para menores de idade, e os contratos de publicidade. A questão dos contratos é sempre delicada, né? Muito. E um ponto que chamou atenção foi ela negar a tal cláusula da desgraça. Aquela ideia de que ela ganharia uma porcentagem se os seguidores perdessem dinheiro. Essa cláusula deu o que falar. Pois é. Ela disse que no contrato dela com a Esportes da Sorte só existia um bônus se ela dobrasse o lucro da empresa. Uma meta que, segundo ela, nunca foi atingida. Entendi. Ela se defendeu nesse ponto, então. Sim, e afirmou também que sempre alertou sobre os riscos, a proibição para menores de 18, a necessidade de jogar com responsabilidade, essas coisas. Aqueles avisos padrão, né? Que a gente vê às vezes. Isso. E explicou que usava contas da própria empresa para fazer as demonstrações dos jogos, não a conta pessoal dela. Ah, interessante esse detalhe. Para não misturar as coisas, talvez. Exato. Ela disse que não se arrepende, mas que refletiria sobre futuras parcerias e sobre ajudar seguidores endividados. Foi bem direta, disse que não teria como. É uma posição firme, né? Distanciando-se das consequências individuais. Totalmente. Mas essa diferença entre ser testemunha investigada, como você mencionou, será que isso realmente muda a percepção do público? Olha, juridicamente sim, muda bastante. Ser testemunha, como a Veja frisou, significa que, a princípio, ela não é o alvo da investigação criminal da CPI. Certo. Mas, claro, a imagem pública, aí é outra conversa, né? A questão central que a relatora Soraya Tronic levantou e o G1 reportou é se as bets viraram um problema de saúde pública. Saúde pública. É uma colocação forte. Com certeza. E aí entra a responsabilidade de quem promove, né? Principalmente com um alcance como o da Virgínia. Mais de 50 milhões só no Instagram. É uma influência, assim, gigantesca. Gigantesca mesmo. E a CPI quer entender justamente isso. Será que os contratos, de alguma forma, amarravam o ganho do influenciador à perda do apostador? Essa é a busca por irregularidades. Entendi. Aí no dia seguinte, 14 de maio, foi a vez do Rico Melquiades, né? Aquele que ganhou a Fazenda 13. Sim, o Rico. Segundo Na Telinha, ele também bateu na tecla de que a relação era só publicitária, com contratos, tudo documentado. O discurso padrão, talvez. Focar no contrato. Parece que sim, ele negou que a fortuna dele venha só das bets, lembrou do prêmio do reality, de outras publis milionárias. Tentando diversificar a origem do dinheiro, né? Para não ficar só atrelado às bets. Exato, mas olha que curioso, ele se recusou a comentar um acordo de colaboração premiada. Sabe aquele acordo com a justiça? Ah, a delação, né? Ou algo parecido. Isso, com a Polícia Civil de Alagoas, sobre uma multa milionária lá. Ele não quis falar sobre isso. Isso sempre levanta suspeitas, né? Quando alguém se recusa a comentar algo assim numa CPI. Pois é, e ele ainda demonstrou para os senadores como funcionava o jogo do tigrinho. Aquele caça-níquel online que virou uma febre e bem polêmico também. Imagina a cena. Ele mostrando o joguinho na CPI é quase simbólico, né? Totalmente. Ilustra bem o que a relatora, a Soraya Tronic, criticou. O Poder 360 registrou ela rebatendo as críticas à CPI com aquela ironia, né? Quem morde é o tigrinho, nós não mordemos. Haha, sim, eu vi isso. E ela apontou a falta de lei específica para punir o que ela chamou de influenciador de má-fé. Falta legislação, né? Esse é um ponto recorrente. Exato.
E o caso do Rico também se conecta com aquela investigação sobre a origem do patrimônio dele, né? A Operação Game Over 2, lá em Alagoas, que o Poder 360 mencionou. Ele foi alvo dessa operação. Ah, sim, essa operação foi grande. Pois é. E se a gente junta tudo isso, a CPI tem pouco tempo, como a Veja lembrou. Até meados de junho só. O foco não é só nos influenciadores, não. Não. Quem mais? As próprias casas de apostas. A CPI está buscando possíveis ligações com crime organizado, lavagem de dinheiro, algo que a Veja e o Na Telinha também sugerem ser um ponto-chave. Investigar as casas de apostas. Faz todo sentido. São elas que operam em sistemas, né? Justamente. Elas detêm a tecnologia e talvez as conexões mais complexas por trás disso tudo. E essa investigação tá bem ampla, né? Não só a Virgínia e o Rico. A lista de convocados é enorme. Sim, a Veja publicou vários nomes que já tiveram convites ou convocações aprovadas, muitos desde novembro do ano passado, aliás. Quem mais tá nessa lista? Olha, tem Felipe Neto, Gustavo Lima, os ex-BBBs Vitube e Eliezer, Jojo Todinho, Wesley Safadão, até a Deolane Bezerra e a mãe dela. É um pessoal bem conhecido. Nossa, é muita gente. O leque é bem variado mesmo. E teve até a advogada Adélia de Jesus, que é ligada a Deolane, que conseguiu um habeas corpus no STF para não precisar comparecer à força, sabe? A Veja noticiou isso também. Um habeas corpus para não ir à CPI. Mostra a tensão, né? Exato. O que essa investigação toda expõe, no fundo, é essa tensão enorme, né? Entre o mercado de apostas online que cresce, explode em popularidade, o poder gigantesco desses influenciadores digitais. Inegável. E do outro lado, a necessidade urgente de proteger o consumidor. Principalmente os mais vulneráveis, né? Jovens, pessoas com problemas de jogo. Sim, a proteção ao consumidor é fundamental. E essas defesas que a gente ouviu, né? Negar cláusulas específicas, focar só no contrato. Talvez isso comece a mostrar um padrão de como os influenciadores estão respondendo a esse tipo de escrutínio. Um padrão de defesa, talvez. Pode ser. Isso levanta aquela questão importante. Como que a gente equilibra a liberdade de fazer publicidade com a responsabilidade social? Ainda mais nesse ambiente online que ainda tem tanta brecha na lei e na regulamentação. É a pergunta de milhões, né? Basicamente, a CPI tenta jogar luz justamente nessas áreas cinzentas, sabe? Talvez para ajudar a criar leis futuras, regulamentações mais claras. Faz sentido. É muito mais do que só ficar acompanhando celebridade depondo, né? Tem implicações bem maiores. Sem dúvida. Fica a reflexão, então. Como será que essa investigação pode, de fato, acabar redesenhando os limites da responsabilidade no mundo digital? Onde termina a influência, a publicidade e onde começa a obrigação de proteger quem está ali do outro lado da tela? Exatamente. Uma linha tênue e que precisa ser definida. Um ponto para a gente continuar pensando sobre isso.